Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado e estão do lado dele, os órgãos públicos. A justiça não age. Ninguém tá acreditando no meu lado. Eu fui ouvida uma vez e nessa vez ainda banalizaram o que eu passei. Bom, acho que todo mundo sabe o que está acontecendo com a Vitória Moneyblocks. Esse é o último vídeo / denúncia. Sendo bem sincero, eu pensei, repensei e pensei de novo se eu faria esse vídeo. Meu último vídeo foi há 4 anos atrás e meu canal não era para ter esse tipo de nicho, mas eu senti na obrigação de falar e trazer para vocês o que está acontecendo. Olá, eu sou o Melo e meu canal ficou parado por longos 4 anos e ficaria parado por mais tempo se não fosse pela injustiça que a Vitória Moneyblocks está passando. Antes de tudo, eu quero avisar que esse vídeo não tem o intuito de entreter você, então não tem uma edição muito chamativa ou um conteúdo que te faz querer ficar aqui. Pra você ter ideia, nesse exato momento que eu tô falando é baseado no que eu sei sobre o caso, então eu não fiz nem mesmo um roteiro para isso. O que eu quero que você entenda é o que está acontecendo e incentivar quem não conhece a Vitória a apoiá-la nessa situação completamente infernal. Essa é a palavra, infernal. E caso você seja sensível, esse vídeo pode causar gatilhos, então esteja avisado. Vitória Moneyblocks é uma youtuber focada em vídeos infantil de Roblox. Muito provavelmente na sua infância ou na época que todo mundo só falava de Roblox, você já deve ter assistido ou ouvido falar sobre ela. Afinal, é um canal com 5 milhões de inscritos. Mas tem um porém nessa história. Seu canal ficou ausente, e não foi só uma vez, e sim 2. Onde na primeira vez ela gravou com sua mãe, explicando o porquê o sumiço das duas e por que o canal estava tão parado. Bom, e o motivo: depressão. Não só da Vitória, mas também da mãe, que participava de grande parte dos vídeos com a filha. Bom, faz bastante tempo que nós não aparecemos aqui no canal e nesse vídeo nós vamos explicar pra vocês o porquê a gente passou tanto tempo longe. Isso mesmo, pessoal. Nesse tempo que nós demos uma pausa aqui no YouTube, nós passamos por momentos muito difíceis e que abalaram demais o nosso psicológico. E eu e a Vitória sempre queríamos trazer vídeos legais, animados pra vocês, mas infelizmente nós não estávamos conseguindo fazer isso. E um dos principais motivos foi porque nós duas, infelizmente, tivemos depressão. Mas pro início, o pai também participava, com a esposa e a filha. Bom, olhando assim, todo mundo pensa: nossa, isso é muito lindo, né? Família gravando vídeos, alegrando o dia das pessoas. É uma união muito bonita de se ver. Não é aquilo, por trás das câmeras não era uma união nem um pouco bonita, e sim perturbadora. Tudo começou com o vídeo denúncia da Vitória. Inclusive, antes desse último vídeo, seu canal já estava parado pela 3ª vez há 1 ano, que provavelmente foi o período de tempo que estava rolando o processo com o Conselho Tutelar e os órgãos públicos. Eu não vou colocar o vídeo dela aqui, porque eu acho que todo mundo já viu, mas caso você ainda não tenha visto, eu vou deixar o link na descrição para você ir assistir, beleza? Sabe, com certeza não teve uma pessoa que assistiu o depoimento dela e não sentiu empatia por ela, principalmente nessa parte. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né, porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando pedindo pra ele, eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar dizendo que não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão.
A Vitória não foi a primeira e infelizmente não vai ser a última vítima a passar por isso. Eu fico me perguntando, e se a Vitória não fosse uma figura pública? Se tanto ela quanto a mãe dela não fossem duas pessoas conhecidas e amadas por milhões? Mesmo com toda essa repercussão, o caso das duas foi isolado e mantido em silêncio por todo tempo. Imagina se não fosse o pronunciamento da Vitória. Cada dia que passa é cada vez mais esfregado na nossa cara que a gente não pode depender de governo. E olha, eu não sou nem um pouco ligado em política e meu conhecimento sobre isso é quase nulo. Em certos casos, eu tenho certeza que você também percebe que a justiça não é feita por negligência. Você tem noção que durante todo o tempo ausente elas corriam risco o tempo todo? Enquanto tudo era mantido por baixo do pano, a mãe correndo risco de vida e a filha sofrendo psicologicamente. Tenta imaginar todo o inferno que elas passaram e quando vão atrás de ajuda, simplesmente não são ouvidas. E o pior de tudo é estarem dando voz ao criminoso ao invés de dar atenção ao depoimento das vítimas. Todo mundo sabe que se estão fazendo alguma coisa agora foi por causa da denúncia. Se essa denúncia não existisse, a justiça estaria parada até hoje. E veja bem, não foi só com a Vitória e com a mãe dela, isso aconteceu também com o Corey sobre o caso do Stalker. Pessoas assim, infelizmente, tem em todos os lugares. E basicamente eu recebi aqui do oficial de justiça que veio em casa, né, o que tá acontecendo nesses dois documentos. São dois documentos porque um afeta a mim e outro afeta a minha esposa. 7 anos. 7 anos, que esse cara agora tá indo pra 8, que ele não para e ele não larga do meu pé. Então, basicamente, a galera pode falar assim, pô, Cor, mas você poderia ter ignorado, você poderia ter deixado quieto, você poderia ter, sabe, seguido sua vida, nada disso teria acontecido. A diferença é que ele passou o endereço da minha casa, ele viu, né, ou pelo menos falou a cidade, falou do que tinha na frente da minha casa, ele falou que ia colocar a minha esposa em grupo, sabe, do grupo Neo do bigodinho lá, né, da Segunda Guerra Mundial. Aí agora, né, tá aqui, ó. Diante da concordância do Ministério Público, o pedido formulado pela vítima, no caso eu e minha mulher, com fundamento no artigo 319, imponham ao averiguado a medida protetiva, consistente na proibição de se aproximar das vítimas ou manter contato com elas por qualquer meio de comunicação, inclusive por meio de menções por redes sociais, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Qual é presente serve de mandato de intimação. E aí, né, aqui tá o juiz, né, o juiz e o delegado que fizeram isso sobre mim e sobre a minha esposa. Olha o tempo que levou para a justiça fazer alguma coisa, enquanto o Stalker perseguia não só o Corey, mas também sua esposa. Olha por quanto tempo os dois tiveram que aguentar essa tortura, o medo de estar correndo risco o tempo todo. Enquanto a justiça resolve dar uma medida protetiva, não resolve o problema e fica por isso mesmo. Tanto o Corey quanto a Vitória são canais com milhões de inscritos, mas e se não fossem? E se os dois fossem só pessoas comuns como a maioria dos brasileiros? Sabe onde eu quero chegar com isso? É que pode ter qualquer outra pessoa passando pelo mesmo caso da Vitória. Uma pessoa que não é conhecida e também não está sendo ouvida, sendo obrigada a viver com medo até a justiça tomar alguma providência. E quando que a justiça vai tomar providência? Quando aconteceu o pior. O medo, a tortura, os traumas, não basta para ter a devida atenção. Tem que acontecer mais que isso. É sério. É um absurdo. Se esse vídeo der alguma repercussão, eu corro risco sim de tomar um processo por qualquer seja o motivo. E realmente, não vai ser o meu vídeo que vai mudar alguma coisa. Até porque, se esse vídeo tiver 10 visualizações já é muito. Mas se dessas 10, uma não sabia sobre o caso, pelo menos foi uma pessoa que eu incentivei a ficar do lado da Vitória e se informar sobre o caso. Se ainda tiver alguém vendo até aqui, a mensagem que eu tenho para passar para você é: não fique em silêncio. Busque ajuda, seja de amigos, familiares, pessoas que você sabe que fará algo por você. Mas não fique em silêncio por medo. Eu vou te dar um pequeno exemplo sobre o que um narcisista ama fazer. Pessoas narcisistas amam te manipular para te fazer pensar que está sendo observado o tempo todo. Seu abusador ama te ver sofrer. Te manipula a ter medo de buscar ajuda, para você nunca sair desse ciclo e ele sempre ter o controle da situação. Então não fica de braço cruzado esperando a justiça fazer alguma coisa se você sente que está correndo risco e principalmente se não está sendo ouvido ou até mesmo sendo silenciada. Não fique em silêncio. E bom, falar é fácil, né? É por isso que não vai ser eu que vai me dar alguma coisa. Mas isso é tudo que eu tenho a dizer. Eu realmente espero que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível e desejo toda a força e coragem do mundo para Vitória e sua mãe.
Essas duas mulheres que alegraram não só a mim, tá ligado? Na minha infância eu já tive meus momentos difíceis, momentos de angústia. Era muitos dos seus vídeos que eu assistia. E eu tenho certeza que elas alegraram não só a mim, mas a milhões de pessoas. Todos nós estamos com vocês. Bom, era isso que eu tinha a falar. E não, eu não pretendo fazer mais vídeos sobre esse caso, até porque meu canal não é pra notícias e o que está acontecendo na internet. Eu só me senti na obrigação de fazer esse vídeo por ser um canal que eu realmente acompanhei muito na minha infância. E quando eu fiquei sabendo da notícia, eu simplesmente fiquei muito decepcionado mesmo. Não só eu, mas todo mundo que assistiu se sentiu do mesmo jeito. Então, com o meu canal parado, eu realmente decidi postar e tentar entregar isso ao máximo de pessoas possível. E se você ficou até aqui, eu realmente agradeço e espero que você também possa ajudar fazendo sua parte, seja compartilhando ou comentando no vídeo dela, curtindo e levando isso para mais pessoas. Eu realmente agradeço mais uma vez se você ficou até aqui e eu te vejo em breve.